Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e hoje é sexta-feira, é dia de estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes que nós comecemos a estudar, eu quero lembrar a você a importância de você se inscrever no canal. Clique aí, não custa nada, faça a sua inscrição, compartilhe se você gostou, com o maior número de conhecidos, principalmente aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e especialmente as lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando também que é muito bom se você deixar o seu like e fazer o seu comentário, inclusive pedindo o assunto da segunda-feira, da terça-feira, da quarta e da quinta, para que nós possamos atender aos pedidos. Tá certo? Feito isto, então nós podemos partir para o estudo da lição. E a lição desse domingo é uma lição bastante interessante porque ela vai tratar de algo que diz respeito à realidade de todas as famílias. Quem não passou por isso vai passar, porque nós só temos uma certeza nesta vida: a certeza de que vamos encontrar com a morte. Ah, professor, e aqueles que vão ser arrebatados? Isso é o bônus, isso é o extra. É verdade que a morte não irá encontrar algumas pessoas, especialmente aqueles que forem fiéis e estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja. Mas precisamos viver e nos preparar para a verdade de que a morte é o caminho certo, é o destino natural de todos os seres humanos. Aliás, diga-se de passagem, não sei se você já parou para pensar, mas nenhum de nós está preparado para a única coisa inevitável. Nós nos preparamos para tantas coisas da vida, para enfrentarmos a adolescência, a juventude, os primeiros namoros, nos preparamos para o casamento, nos preparamos para a vida profissional, nos preparamos para uma viagem, para uma formatura, enfim, nos preparamos para a aposentadoria, nos preparamos para o descanso das férias, tanta coisa nós nos preparamos. Alguns desses projetos, eles levam uma vida, por exemplo, quero desfrutar da aposentadoria viajando pelo mundo. Para você se aposentar, principalmente hoje no nosso país, você tem que trabalhar aí 40, 50 anos pelo menos, e trabalhar muito duro e contar que não aconteçam reveses no meio do caminho para que você possa chegar lá de fato, talvez, e desfrutar dessa realidade. Mas se para uma aposentadoria ou para uma vida de viagens precisamos nos preparar ao longo de uma vida inteira, e o destino eterno, como é que fica? Como é que fica a eternidade, sabendo que a eternidade vai ser assim? 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 milhões de anos, 1 trilhão de anos, e aí passou-se uma eternidade, começa outra, como se fossem apenas pequenos grãozinhos de areia nas praias do mar, e um grão após o outro é uma eternidade com milhões de anos, e isso será o tempo da eternidade. Mas o pior do que isso tudo ainda é o tema que a lição nos traz: quando os pais sepultam os seus filhos. E há uma lógica que não está sendo observada aqui e que a vida às vezes não observa. Os pais não foram feitos para sepultarem filhos. A lógica da vida, a lógica da natureza é: os filhos sepultam os pais e não o contrário. Isso não existe pai e mãe que esteja preparado para sepultar filhos. O contrário é doloroso? Não tenha dúvida, mas faz parte do curso natural da vida e meio que o nosso interior se acostuma com a realidade porque faz parte do processo de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Mas o Jó passou por isso e ele é talvez o grande exemplo, o grande incentivador
para aqueles que passam por esse momento de dor e de luto, para que eles possam se espelhar, não, para que eles possam se consolar, se confortar na esperança da vida eterna. E eu já vou adiantar o final dessa lição pensando com você o seguinte: o Jó, ele obteve todas as coisas de volta, teve tudo de volta de forma dobrada, conforme a palavra nos orienta, mas há uma coisa que precisa ser descrita aqui. Os filhos, 10 morreram e ele obteve mais 10 filhos. E alguém diz, mas Deus havia dito que ia dar tudo em dobro para Jó? Aliás, que deu tudo em dobro, por que deu apenas 10 e não 20 filhos? Precisamos entender que a morte não é o fim da vida, a morte é apenas um processo, uma passagem para uma outra realidade. E no âmbito divino, aos olhos de Deus, os filhos de Jó não haviam morrido, os filhos de Jó estavam vivos. Então Deus dobrou o número de filhos a Jó, dando-lhe mais 10, e era uma questão de tempo, de transição e processo para que Jó um dia se encontrasse com aqueles 10 que foram e estivesse com os 10 que lhe foi dado depois. Então Deus dobrou também o número de filhos. Mas isso não ajuda em nada a dor do luto, isso é fato. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 8 e 9, que é o texto áureo da nossa lição, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aí? A verdade prática ainda ela vai dizer, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Só pode falar, só pode opinar quem passou por essa circunstância. É fato, não adianta. Podemos ler, e como eu já li tantas vezes, o pequeno livro de Jó, que está incluído lá no meio da Bíblia Sagrada, para você que está chegando a primeira vez. Podemos ler 1 milhão de vezes. Podemos encontrar palavras consoladoras. Podemos ver um final maravilhoso, digno das melhores produções de Hollywood, onde o mocinho fica com a mocinha e vivem felizes para sempre. Mas a dor do luto é uma dor muito complicada, muito difícil. Então a nossa lição, ela, depois da introdução, ela vem subdividida nos tópicos, que é o primeiro, a família de Jó, e aí ele vai explicar quem era Jó, a esposa de Jó, os filhos de Jó. No segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. E aí vai falar, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher, e fidelidade do Senhor em meio à dor. O terceiro tópico, os cristãos e o luto. E aí alguns conselhos. O primeiro subtópico é não culpe a Deus. O segundo é vivendo o luto, sim, é necessário viver, não dá para parar de viver. E o terceiro, mantenha a esperança. Pois é, e aí? Como é que fazemos para entender perfeitamente o que aconteceu com o patriarca Jó? Jó, segundo a nossa lição vai nos trazer, viveu aí por volta dos séculos 25 a 28 a.C., e numa época em que a longevidade era grande, né? Ou seja, as pessoas viviam por muitos anos, mais de 120, 140, 150 anos. E o golpe da morte precocemente, de forma prematura, sobre os seus 10 filhos, pode ter certeza que foi um golpe fatal, foi um golpe muito doloroso. Satanás estava cônscio de que ele havia
logrado êxito, porque matar jovens que tinham uma perspectiva de longevidade tão grande era, de fato, alcançar êxito total. Mas quando nós olhamos para esta realidade, nós vemos lá na frente um Jó que consegue enfrentar isso a partir do estilo de vida, de intimidade que ele tinha com Deus. E é isso o grande diferencial para quem vai passar pelas vicissitudes da vida. Eu, vez por outra, faço aqui os meus comentários ácidos ou as minhas críticas para essa geração de cristãos, e eu, quando falo geração de cristãos, eu englobo todos que pegam uma Bíblia na mão e dizem pertencer ao cristianismo, de católicos a neopentecostais, passando por todas as esferas, todos que pegam a mão numa Bíblia, que se consideram cristãos. Eu faço críticas e críticas ácidas, mas essas críticas não são críticas por críticas, apenas porque não gosto do grupo A ou B, não. A ideia aqui é que a Bíblia precisa se tornar parte da nossa vida. Deus precisa ser partícipe das nossas intimidades para que, quando venham as tempestades, você lembra de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala sobre os dois construtores? Os dois construíram casa, os dois lograram êxito, os dois foram felizes por um tempo, os dois... Aliás, o que construiu a sua casa de qualquer forma sobre a areia, ele foi mais feliz do que o que construiu sobre a rocha, que teve que cavar mais fundo, que teve que suar mais, que teve que se dedicar mais, que teve que empregar mais materiais, que teve que fazer mais investimento. O outro desfrutou muito rapidamente da benesse de ter feito uma construção rápida. Mas quando veio a tempestade, quando o rio subiu, quando a chuva bateu, meu irmão, a diferença é gritante. E as críticas, a maneira ácida com que me dirijo às vezes ao cristianismo dos nossos dias, exatamente isso, porque nós não estamos vivendo, nós não temos vivido de modo geral uma perseguição, grandes dificuldades. Nós vivemos num país cristianizado, com relativa liberdade, com leis que nos protegem. Então, partindo desse princípio, não estamos preparados para sermos destruídos no nosso psicológico, no nosso social, na nossa religiosidade, no nosso corpo físico. Não estamos. E é por isso que a esposa de Jó, ela vai demonstrar uma fragilidade. Eu não vou nem criticar ela aqui. Eu acho que seria desumano da minha parte, da sua parte, nós, como seres humanos, criticar uma mãe que perde 10 filhos de uma noite. Isso desculpa. Quem faz isso é desumanidade, é infantilidade emocional. Porque uma mãe que perde um filho é destruição. Vai perder 10 de uma vez, todos? Desculpa. Então, não critique a esposa de Jó. Eu não vou nem fazer a leitura do texto aqui, mas fato é que, como mãe, como mulher, para uma cultura machista de uma época, ela se portou muito bem até. Ela ficou ao lado de Jó, inclusive antes, durante e depois da sua prova, ela esteve ao lado de Jó, e ela tenta ajudar Jó, porque na cultura popular da época antiga, amaldiçoar um Deus era garantir uma pena de morte. E ela só queria terminar o sofrimento de Jó, gente. Pelo amor de Deus, se coloque no lugar daquela mulher. Nada está atingindo ela. Ela perde filhos, mas ela fica viva. O marido está destruído, mas ela está saudável. Perde todas as coisas, mas ela tem o pão de cada dia, porque está ali, enfim. Vamos acabar com tudo isso, marido. Eu não quero mais te ver sofrer. Então,
cuidado, não seja infantil para criticar essa mulher, né? Lidando com a morte dentro da família. Pois bem, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Eu já falei aqui, nós não precisamos chover no molhado, mas é fato de que, apesar de sabermos que vamos morrer, apesar de saber que vamos perder nossos entes queridos, mas o cidadão está lá hoje, nos nossos dias, né? Passou do prazo de validade, 98 anos de idade, faleceu. O que a família faz? Boa parte da família chora copiosamente, dizendo: nossa, não estava esperando por isso. Gente, pelo amor de Deus. Milor Fernandes, na década de 80, foi capa da revista Veja, quando ele escreveu um artigo e eles destacaram uma frase que estava lá na capa da Veja: o ser humano é um embrulho que a parteira despachou para o coveiro. Então é só uma questão de tempo para que essa encomenda chegue. Mas eles foram surpreendidos por quê, pastor? Porque eles eram fiéis a Deus. Porque eles praticavam orações em favor dos seus filhos, faziam sacrifício, porque ele era homem justo, temente, reto, que se desviava do mal. Quem que espera numa condição dessa que venha a sofrer por algum tipo de retaliação divina? Ninguém espera. Pois é, e aqui fica uma lição para eu e para você. O céu, as coisas espirituais estão muito além da nossa compreensão. Aliás, tem um hino da harpa que diz: muito além do nosso entendimento. É muito além do entendimento. E por ser além do nosso entendimento, existem movimentos a partir do céu que não estão registrados na Bíblia. Deus normalmente revela aos seus santos o que vai acontecer, mas e se ele desejar reservar algumas coisas, algumas questões para si? Então fique esperto com relação a isso, tá? Aí, claro, ele tem razões para ter tristeza, mas naturalmente ele se mantém fiel a Deus. Os cristãos e o luto, para que o nosso vídeo não fique muito comprido, né? Primeiro, gente, não culpe a Deus. A culpa da morte ainda é nossa. A culpa é do ser humano. O simples fato de você olhar no espelho, dá uma olhadinha no espelho aí, né? Você está assistindo o vídeo, dá pausa no vídeo, coloque no modo câmera, ponha na câmera frontal e dê uma olhada dentro dos seus olhos. Fala para mim aí, você não é culpado pelas mazelas que te acontecem no seu dia a dia? Você não é o único semeador das colheitas amargas que você colhe? Nós somos pecadores. Aliás, nós tivemos uma lição que fala sobre a mentira, não tivemos? Qual é o crente que já não mentiu uma vez? Por favor, gente, se dissermos que não temos pecados, aí fica complicado. Nós temos pecados, somos pecadores e tudo que acontece de ruim é culpa nossa. Então não culpe a Deus. Para com esse negócio de Deus me abandonou, Deus me deixou. Primeiro que Deus não é mentiroso. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E talvez aí seja um grande problema, né? Ele está conosco, ele está vendo tudo que nós somos, fazemos, pensamos, desejamos lá dentro do nosso íntimo. O salmista disse: nem chegou pensamento aqui na cabeça ainda e tu já sabe de todas as coisas. E aí, a lição ela vai terminando, trazendo para nós: vivendo o luto, mantendo a esperança. Mantenha a esperança. Mantenha a esperança porque o luto é um processo. Você e eu vamos passar. Se não passamos, vamos passar. É natural, tá? Ele dói um pouco no primeiro dia, muito nos dias subsequentes, e ele vai amenizando. Não passa, tá? A dor da saudade, da separação, ela não passa. Ela apenas se torna, no espaço-tempo, diluída. Então, um remédio amargo que você toma, concentrado só ele, de uma vez, queima a garganta e é amargo ao paladar. Mas esse mesmo remédio amargo, diluído em 20 litros, em 100 litros, em 1000 litros de água, ele se torna imperceptível até. Mas ele está lá, ele é amargo e ele existe. Suas propriedades estão lá. Então, viva o luto, mas nunca se esqueça. Mantenha a esperança. Por quê, pastor? Porque a morte é uma experiência dolorosa para o ser humano, só que ela é o caminho
Aliás, eu costumo fazer par com o Champlin, ele diz que a morte é o veículo que nos leva mais depressa para junto do nosso Deus. E ó, como minha alma deseja o Senhor. Então, no dia que eu morrer, no dia que você estiver assistindo esse vídeo e eu já tiver partido, diga assim, ó, lá já está com o Senhor alguém que está feliz por estar lá, porque eu desejo muito mais a presença real do meu Salvador, onde os meus olhos possam vê-lo, as minhas mãos possam tocá-lo, e eu esteja livre de toda tristeza, de toda angústia, de toda dor. Fique com Deus, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Domingo, não esqueça, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Segunda-feira, novo vídeo para nós. Forte abraço!